Então, temos que começar com routing, protocolos de routing, né? Tínhamos visto como é que se fazia, como é que podíamos ter routing se tivéssemos dois interfaces no mesmo router e depois cada um desses interfaces podia ser a gateway, uma VLAN, por exemplo, e o router vai conseguir fazer encaminhamento porque conhece as duas redes, elas estão as duas diretamente ligadas a ele. Portanto, se eu tivesse um router e tivesse aqui dois interfaces, cada um com o seu IP, poderia dar aqui um IP de uma VLAN aqui, o IP de outra VLAN aqui, e ele sabe fazer routing porque conhece as duas redes que estão diretamente ligadas. A mesma coisa se for um multilayer switch com dois SVIs. Ok? Aqui não precisávamos de protocolos de encaminhamento porque eles têm as redes diretamente ligadas a eles. Portanto, eles conhecem as duas redes. Se aparece uma coisa lá cujo destino é uma daquelas duas redes, ele sabe que tem que enfiar aquilo. Se for o router, sabe que tem que enviar aquilo neste hop, neste link. Se for o outro, sabe que tem que enviar para a VLAN que está associada a estes SVIs. Pode ter mais que uma porta. Mas nós não, nem sempre vamos ter as redes todas. Vamos chegar diretamente ligadas ao router. Isso acontece, por exemplo, na nossa rede um bocadinho lá de casa. E também temos o IP público de um lado, temos a nossa rede do outro e aqui o router sabe que tem que enviar tudo o que é para fora da rede dele, sabe que tem que enviar para o link de fora e também não precisa de um protocolo de encaminhamento, basta ter uma rota estática, ok? Que é o primeiro passo. Portanto, mesmo lá em casa, quando vocês têm a vossa rede interior e a rede exterior, quando vocês vão a um site na internet, o IP que vocês estão à procura não é o IP deste link, que é um IP público, mas é o vosso IP do vosso link ali. E o vosso router só conhece a rede da vossa casa, por exemplo, pode ser um 192.168, que for, barra 24. Ele conhece esta rede e conhece a rede que vocês vão ter aqui, que é um endereço IP público qualquer. Ele conhece a rede deste link que ele tem para cima. Ora, o tráfego que sai daqui nem sequer é para esta rede. Ele só saberia fazer encaminhamento entre esta rede e esta, como nós vimos até agora. E, portanto, se eu realmente quisesse mandar qualquer coisa para este IP, ele sabe. Se for para outro IP qualquer, já não sabe. Primeira maneira como eu posso resolver isto, com rotas estáticas. Chego aqui e digo que, imaginem, para a rede da Google, o next hop é este IP. Chego lá e configuro isto no comando. Ok? Qual é o problema? Cada vez que houver uma mudança, ou houver uma falha, ou já não for através de um link, passar a ser através de outra, tinha que ir lá e pôr outra rota estática diferente. Quando é que isto continua a ser utilizado? Num cenário como este, não há rotas alternativas. Portanto, se este link falhar, não tem conectividade. Ok? Ou ele lá está e eu consigo, ou ele não está lá e eu não consigo. Portanto, aqui é desnecessário haver um protocolo, apesar de haver aqui milhares de redes para ele aprender, que são todas as da internet. Nem eu quero aprender isso, porque nem sequer cabe aqui na tabela de encaminhamento de uma coisa como nós temos em casa. E é desnecessário saber tudo, porque isto é sempre o mesmo link. Então aqui usa-se uma rota estática, normalmente até uma rota estática especial, que é isto assim. Isto quer dizer o quê? Isto bate certo com todas as redes, portanto, só que é o subnet menos específico que existe. Ok? E portanto, esta subnet, que é menos específico que existe, qualquer IP pertence àquela rede. Qualquer endereço IP pertence àquela rede. Então o que é que acontece? No nosso cenário lá de casa, se eu quiser ir para uma coisa que começa por 192.168.20, que é da minha rede lá, eu sei que tenho que enfiar para dentro. Qualquer outro IP, para fora. Porque qualquer outro IP vai bater certo com este. Okay? Se for uma coisa mais específica que eu tenho, vai bater na mais específica. Portanto, já aqui uma coisa também, vocês dão isto em RIT também, provavelmente, que é uma das razões porque há a internet e há Layer 2, e o Layer 2 é plug and play, etc. E o routing tem que funcionar assim, e isto é uma desvantagem do routing. Tem muitas outras vantagens, mas isto é uma desvantagem, que é o routing, o matching na tabela não pode parar na primeira coisa que bate certo. Okay? É o que nós chamamos de longest prefix match. Ele tem sempre que ir à procura se não há uma rede mais específica onde aquele IP também bate certo.
Portanto, isto torna o processo de procura mais lento. É uma das razões porque apareceu, por exemplo, o MPLS, para que nas redes de core existam sítios onde os routers não precisam saber os prefixos todos e aquilo é tudo transportado numa coisa que é um túnel, onde o switching é muito mais rápido. É imediato. Ele sabe que é aquela label. Vais metes com a label down, é só um hit. E não tem que percorrer na tabela toda. Imagina, continua, no entanto, a haver, em termos de routing, na internet, routers que têm que saber a tabela toda da internet. São equipamentos muito, muito caros, são tem milhões e milhões de entrada. E ele tem que fazer o longest practice match. Não pode parar no primeiro hit que encontra. Normalmente isso é quase tudo feito em tabelas com hardware que são muito caras. Um router desses da internet é coisa para custar meio milhão de euros. Não são assim muitos, são os providers dos providers é que têm routers que têm as rotas todas da internet e eventualmente, por exemplo, aqui uma Mel, uma NOS também é capaz de ter routers que sabem a tabela toda da internet, mas eu até diria que não, porque eles não são providers de providers, ou seja, o router aqui da Mel sabe as rotas todas dele e depois sabe as rotas dos providers deles e depois tem uma default para o resto. Mesmo assim, está a ter uma default para o resto. Portanto, está a saber. Eles depois também se ligam a outros providers para transportar tráfego de internet para o mundo inteiro. E depois existem providers que não são de retalho, ou seja, não têm customers residenciais, por exemplo. São providers. Na internet até têm um nome, são Backbone ISPs ou Level Zero ISPs, que são os que não têm, eles não têm nenhum acima deles. Só têm clientes e peers. Não são clientes de ninguém. Então, estática funciona num cenário muito simples, como nós estávamos a ver aqui, por exemplo, lá em casa. Quando eu começo a ter uma topologia mais complexa, já não, porque eu quero que quando haja uma falha, eu comece a usar uma outra rota que esteja disponível, que consiga trocar, e portanto, aí vou ter que começar a ter então o que nós chamamos de routing dinâmico. O que é routing dinâmico? O routing dinâmico usa um protocolo. Okay. Este protocolo vai fazer o quê? Vai descobrir todas as rotas que existem através dos vizinhos a quem se liga. Portanto, através dos outros routers a que eu estou ligado. O que é que um protocolo de routing define? Estas coisas estão aqui. Como é que eu envio informação para os meus vizinhos e que informação é essa? Okay? E que informação é esta? Quando é que eu tenho que enviar essa informação? Obviamente que ao início tenho sempre que enviar, depois muda qualquer coisa no link, se o link vai abaixo, se uma rota, o que é que é? E como é que eu encontro então a quem é que eu vou enviar isto? Como é que eu encontro os meus vizinhos? E aqui depois há 3 coisas envolvidas nisto. A primeira é qual é que é o nível físico e o nível 2 que eu utilizo para enviar estas coisas. Pode ser logo em cima da internet, há outros que usam o UDP, no caso do BGP usa TCP, ou seja, eu para falar com o vizinho tive que ter conectividade para esse vizinho e depois faço uma ligação TCP e é através dessa ligação TCP que eu envio os updates. Portanto, o BGP até é um protocolo que pode funcionar em cima de outro, no sentido em que eu posso fazer semelhança com alguém que não está diretamente ligado a mim. Desde que eu consiga fazer uma ligação TCP, eu consigo lá chegar. Eu posso ter um outro protocolo interno que me diz como é que eu chego a um ponto da minha rede e depois, a partir do momento em que eu sei chegar a esse ponto da minha rede, posso fazer uma ligação TCP com ele e fazer uma semelhança para preparar a volta aos BGP. Ok? Este que nós vamos ver aqui, vamos ver um exemplo de distance vector, então vamos ver como é que se configura, não vamos configurar na prática, e depois vamos começar com o OSPF, que é o link state. Por exemplo, os dois funcionam de maneira diferente. O EGRP usa o UDP, mas só funciona com links diretamente ligados, ou seja, não é como o TCP, não posso mandar aquilo para alguém que eu saiba chegar de outra forma. E o OSPF, por acaso não sei agora de cor, e depois ainda vamos ver o ISS. O ISS, por exemplo, manda por cima da internet.
ou seja, não utiliza o IP do vizinho, simplesmente envia para o link usando uma MAC address usando um broadcast naquele link e depois faz a vizinhança assim. Então, antes de irmos para. Portanto, há diferenças em termos físicos. Em termos físicos não, em termos de como é que em termos de layer 2 e de layer 1 eu faço esta comunicação com o meu vizinho. Posso usar qualquer uma das coisas que existem. Cada protocolo tem a sua aproximação. Depois existe, a partir do momento em que eu tenho alguma forma de comunicar com os meus vizinhos, tem a outra parte que é o que é que eu vou dizer. E aí vai haver dois grandes tipos de protocolos. Antes de irmos aos dois tipos de protocolos, existe também uma diferença entre eu ter um protocolo de encaminhamento que é controlado por mim, e portanto é dentro da minha rede, que é o que está aqui assinalado com a nuvem. Okay? Os protocolos dentro da minha rede, sou eu que controlo, seja esta rede uma rede de uma empresa, uma rede empresarial, uma rede de campos, seja uma rede de um data center, seja uma rede de um service provider. Portanto, é de uma entidade e sou eu que controlo lá dentro como é que o router funciona. Sou eu que atribuo as redes, sou eu que tudo. E isto aqui dentro desta nuvem podem ser IPs privados. Desde que eu depois tenha um ponto de contacto qualquer aqui fora, que tenha um IP público, se eu quiser comunicar com as outras nuvens, não é? Portanto, aqui dentro do azul podem ser tudo IPs privados. Ok? E eu preciso conseguir chegar de uns pontos aos outros, e para conseguir chegar de uns pontos aos outros vou então usar o que nós chamamos um Interior Gateway Protocol. Ok? E então temos aqui exemplos de protocolos Distance Vector, como o RIP versão 2 e o EGRP. O RIP praticamente já ninguém usa. O EGRP ainda é usado em redes Cisco. É proprietário da Cisco. A Cisco tem um grande mercado a nível empresarial e há cenários onde ainda se usa o EGRP, por ser um protocolo bastante simples de configurar, etc. E cenários pequenos ainda se usa. Depois temos, falta aqui outro, o OSPF e o ISS, que são protocolos Link State. E isto é os que existem standardizados, embora na verdade o EGRP não seja bem um standard. E só existem aqueles três já, o RIP como Distance Vector e o SPF e ISS como Link State. De facto, nunca apareceram outros que sejam standardizados. Hoje em dia, vamos ver que com a automatização das redes, etc., de software, eu poderia aqui usar outras coisas. Na verdade, em termos práticos, na maior parte dos casos, continua só a usar isto de alguma forma lá por baixo. Ok? Portanto, isto são protocolos de encaminhamento que são usados dentro de uma rede. Depois eu tenho então estas coisas a ver, que são os endereços IPs públicos. E quando eu tenho os endereços IPs públicos, o que é que acontece? Eu quero anunciar estes endereços IPs públicos entre as nuvens, que é para elas poderem falar entre elas. Por exemplo, depois alguém está pendurado aqui, temos alguém pendurado aqui, que quer ir para um IP público a verde, e portanto esta nuvem tem que saber, tem que receber daqui endereços IPs públicos, redes públicas, para saber para onde é que tem que enviar aquilo para chegar lá. O protocolo só existe um, que faz o encaminhamento entre IPs públicos, entre redes, entre ISPs, okay? Entre redes secretariais e ISP, é o BGP, que é de Border, quer dizer Border Gateway Protocol. Tem a versão 4, já é antiga, é de 1957, a última versão. Na verdade, não temos vamos explicar dele. Nós temos centenas de milhares de Autonomous Systems na internet. O que é um Autonomous System? É uma rede, é uma rede inteira de serviço provider, por exemplo. Só na Europa há país 100.000. E este é o protocolo com que eles trocam informação de encaminhamento entre eles. E, portanto, boa sorte em fazer um novo, não é? E agora vou ter que mudar
isto tem 60 mil redes, depois cada uma tem não sei quantos, centenas ou dezenas de rutas lá dentro. Mas o BGP encontrou depois para a frente uma carrada de utilizações que não é esta. Nós vamos ver algumas depois quando chegarmos às aulas mais à frente de quando falarmos de automação e de softwareização das redes e de virtualização das redes. Nomeadamente porque, ao contrário destes, que são bastante estáticos na maneira como escolhem as rotas, escolhem sempre a rota estes escolhem sempre a rota com o menor custo, com menor distância, na verdade, e estes com o menor custo, a maneira como eles descobrem os caminhos é diferente, a maneira como eles escolhem os caminhos é igual. Né? Os licenças é que ser muito diferentes. Eles escolhem o caminho que tiver o menor custo. E se os links tiverem todos o mesmo custo, é o caminho geodésico mais curto. É o caminho de óbvio. Se todos os óbvios tivessem o mesmo custo, se houver um óbvio que tem um custo muito superior a outro, por exemplo, não é o caminho inferior, pode não ser o que é menos óbvio. Mas todos eles escolhem da mesma forma e não há grande maneira de manipular isso a não ser mudar os custos dos links. O que é uma operação que não é fácil de fazer e não é fácil de controlar o resultado final. O BGP é um protocolo que tem um nome, é um protocolo que se chama, funciona com princípios muito parecidos a um distance vector, só que é chamado um path vector. Isto só é chamado path vector em vez de distance vector porque em vez de anunciar distâncias, anuncia uma coisa que é mais ou menos equivalente à distância. Só que isso, em vez de ser um número, é o número da AES por onde eu tenho que passar para chegar àquele prefixo. Isso é que se chama um path em vez de uma distance. Portanto, enquanto o distance vector anuncia, eu consigo chegar à rede X com um custo de 50. O path vector anuncia, eu consigo chegar à rede X passando pelo AES A, B, C, D. Em vez de um custo, é uma sequência de autonomous distance por onde passa. Por isso é que se chama path vector. Mas depois funciona da mesma maneira, ou seja, a única coisa que eu conheço é os vetores de caminhos que me enviam, que é igual ao que acontece no distance vector, a única coisa que eu conheço é as distâncias que me enviaram os meus vizinhos. Eu não conheço a topologia toda. Okay? Conheço aqui eles me enviam, que normalmente já é só o caminho que eles têm melhor para cada a menor distância, no caso da distância, e no caso do BGP ele já só envia o que tem o menor passo para o prefixo topzinho. Ok? O link state, ao contrário, tem informação da topologia toda. Porque eles não enviam distâncias para redes, nem caminhos para redes, o que eles enviam é só os links que eles têm. Toda a gente envia os links que tem toda a gente e toda a gente depois acaba de conseguir construir uma figura da topologia. E depois é que vai correr um algoritmo em cima disso para fazer os caminhos mais curtos a partir de si para os outros todos. Então, isto aqui igual até aqui no que estamos a dizer. E se fosse exatamente como eu estou a dizer, e é, se eu não fizer nada, é, se eu escolher o path mais curto, isto acaba por ser igual a um distance vector também nesse sentido. A questão é que no BGP é possível fazer override disso, ou seja, eu nem sempre escolho o path mais curto. As rotas BGP são atributos que existem por causa das relações comerciais que podem haver entre AS. E, portanto, no BGP é possível dizer que prefiro uma rota com um caminho mais longo ou uma rota com um caminho mais curto, mudando um parâmetro, mudando um atributos que as rotas têm. Isto faz com que o BGP, hoje em dia, seja usado, por exemplo, como IGP também. Porquê? Em situações onde eu nem sempre quero escolher o caminho mais curto. E o BGP permite fazer isso, está a ver? Porque eu posso ter um software em que eu vou lá mexer os atributos e com isso controlar especificamente para onde é que o caminho passa. Por exemplo, os data centers da Meta, o protocolo de encaminhamento que usam lá dentro da BGP, em vez de ser um OSPF ou um ISA. Mas tem a ver com eles fazerem coisas com controle por software por cima, onde eles querem conseguir controlar em cada momento exatamente por onde é que as coisas passam, em vez de usarem só o protocolo normalmente, como acontece com isto. Existem outras maneiras de fazer isso também. Nós vamos falar de uma coisa, por exemplo, chamada EVPN, que a NVIDIA até faz um push disso para data centers também. E o EVPN faz túneis por cima de uma rede que tem um protocolo de encaminhamento, que por acaso também pode ser o BGP, para depois fazer parecer que aquilo é tudo layer 2.
Portanto, isto é assim uma visão geral. IGPs, EGPs, Distance Vectors, Link States. Ok? Então, um Distance Vector, como eu estava a dizer, dá uma direção. O que é a direção? É para aquele vizinho. E o que me diz é um prefixo, qual é o vizinho, qual é a distância que eu consigo chegar àquele prefixo através do meu vizinho. Essa distância pode ser um valor métrico, ou pode ser, por exemplo, no caso do path vector do BGP, é uma contagem dos nós. Até chegar lá. Quantos nós é que eu tenho que atravessar até chegar àquele prefixo, através daquele vizinho. O link state cria uma abstração da topologia. Esta é a grande diferença. Cria uma abstração da topologia exata. Ou seja, o que eles trocam entre eles é fundamentalmente diferente. No distance vector, eu começo a dizer aos meus vizinhos todos, chega às minhas redes, às minhas próprias redes, eles recebem isso e veem que agora passa a ter aquelas redes que ele me anunciou com distância X, que é o custo que tem de link para o meu vizinho, imagina que é 5, eu passo a ter as redes dele com distância 5. Certo? E depois vou enviar para os outros a dizer que tenho as minhas com distância 0 e as do outro com distância 5. E depois o outro percebe que faz a mesma coisa. Vai somar o custo dele para mim, às que eu lhe anunciei, e vai ficar com as dele, vai anunciar as dele com 0, vai anunciar as do intermédio com custo 5 e vai anunciar as do intermédio dele, que já conseguia chegar com 5 através de outros com 10. E isto vai crescendo assim. E o Distance Vectors implementam de forma distribuída um algoritmo que é o Bellman-Ford. Mas isto é implementado de forma distribuída, ou seja, eles só com a recepção desta informação e com escolherem, quando recebem mais de um vizinho, informação para a mesma rede, com custos diferentes, escolhendo um custo menor e só anunciando para os outros o custo menor, estão a implementar de forma distribuída, e está para demonstrar automaticamente este algoritmo que é o Bellman-Ford, que vai fazer os caminhos mais curtos. Ou seja, vai fazer uma shortest path tree, que é o quê? Que é os caminhos mais curtos de mim. Nó, vendo na minha torre raiz, só que sem conhecimento da rede toda. Sem conhecimento da rede toda, porque quando eu já só chegava a mim os caminhos mais curtos, estão a perceber? Já só chegou a mim o que os outros acham que é o caminho mais curto. O que quer dizer que pode haver um caminho mais curto que eu nunca chego a saber. Imaginem, é difícil arranjar aqui um exemplo, mas imaginem que eu tenho até aqui um caminho aqui, deste ponto A para este ponto B, que até era mais curto por aqui, mas que eu nunca soube, porque para os outros, imaginem que este link tem um custo muito grande para este. Mas eu até tinha aqui links que tinham custos pequenos. E pode acontecer que estes nunca me anunciaram este como um caminho mais curto, porque para eles não é, para eles é por cima. Estão a ver? E então eu nunca sequer soube que isto existia. Pode acontecer isto. Não disse vector. Portanto, a vantagem deste é que tem, em teoria, pode ter, em alguns casos muito específicos, pode ter caminhos melhores. Mas essa nem é a principal vantagem do link state. A grande vantagem do link state é quando há falhas. Okay? Quando há falhas, os distance vectors, eu aqui estou só a fazer um zoom, vocês devem falar isto em RIT com mais pronome. O distance vector tem vários problemas. Tem, por exemplo, um problema muito conhecido que é o Countable Infinity. Porquê? Porque como não tem a topologia toda, quando há uma falha, a única coisa que ele vê é que desaparece aquilo que está em tudo. Okay? E ele pode passar para outro que ele tem a seguir, que está afetado por essa mesma falha. Estão a perceber? Porque imaginem que vocês têm aqui uma coisa e têm aqui uma coisa por aqui. Só que depois isto passa pelo mesmo sítio. E foi isto que falhou. Estão a ver? O que acontece é que este era o caminho mais curto por aqui. Só que eu aprendi deste vizinho que também tem esta rede. Porque imagina, para este vizinho isto era o caminho mais curto para ali. Portanto, ele nem sequer tem outra alternativa e eles dão os caminhos mais curtos que têm. Portanto, eu recebo este prefixo aqui, B, eu recebo por aqui e recebo por aqui. Portanto, eu aqui tenho os dois. Mas só uso um. E só anuncio para os meus vizinhos o de cima. Este é o preferido.
eu só anuncio para os outros este preferido, não anuncio de baixo. Portanto, os outros também têm uma rota que depois há de vir por mim, porque eu só lhe anunciei aquele preferido, eles nem sequer sabem que existe este. Agora, quando isto falha, o que eu vejo é que este diz-me que de repente o custo dele aumentou imenso. Mas este, como tem mais um op, pode demorar mais um bocado. E entretanto, assim que eu recebi isto, o que é que eu vou fazer? Vou passar para o outro que eu tenho lá. Que é este. Só que este também está afetado por aquilo. Okay? E isto foi aqui num instante, num exemplo muito pequeno. Portanto, isto demora. Ele a seguir vai tentar enviar pacotes num sítio que também está afetado pelo outro, até que este vai dizer: espera aí que o meu custo também mudou. E depois, quando ele recebe o distance vector deste diferente, então lá vê que não pode usar isto. Estão a ver? E portanto, isto demora mais tempo do que no link state. Porque no link state, qual é a diferença? A diferença no link state é que eu sei que a topologia é aquela. Okay? Eu sei que a topologia é esta. Este nó conhece esta topologia toda assim. E, portanto, quando este link falha, ele vai correr o Dijkstra na topologia sem este link, o que quer dizer que nunca na vida vai escolher este link. Porque ele sabe que aquele link não está lá. É como se o link não estivesse lá. Portanto, ele vai calcular os caminhos na nova topologia. E correr o Dijkstra é uma coisa rápida, um tempo moderno, e, portanto, tem vantagens. Ou seja, os outros, quando há falhas ou mudanças na rede, depende do tempo de propagação dos distance vectors, dos cálculos e não sei o que, até aquilo chegar outra vez ao estado correto, e já não estão a usar caminhos que estão afetados pelo mesmo falho. Num link state é automático. A partir do momento em que ele sabe que um link falhou, ele vai lá, corta aquele link da topologia, corre o link outra vez e os caminhos todos certos, porque já não vai usar aquele link. É como se o link não existisse. Vai calcular os novos caminhos mais curtos, que nunca na vida vou usar o link que falhou, porque ele nem sequer lá está. Ok? Então, porquê então haverem distance vectors e porquê que eu não uso sempre o link state? Porque o link state não escala. Se for uma rede com centenas ou milhares de rutas, cada ruta tem que saber a topologia toda, para perceber? Tem que ter lá tudo. Por isso, o vector é muito mais escalável porque cada um só tem os caminhos mais curtos. Por isso é que o BGP, que é o que é utilizado entre redes na internet, não é um link state. Okay? Seria impossível um link state aguentar para fazer o routing na internet, porque apesar do BGP na internet fazer o routing entre nós, os nós do BGP são redes inteiras, service providers inteiros. Portanto, um nó do BGP são centenas, podem ser centenas, pelo menos centenas de routers internos. Mesmo assim, se vocês forem ver um registro da internet daí, que é o RAID da Europa, como é que se chama o dos Estados Unidos, nunca me lembro, mas nos Estados Unidos, na Ásia e na Europa, cada um desses registros tem na ordem das centenas de milhares de AES registados. Portanto, imaginem eu ter uma topologia com centenas de milhares de nós, e depois correr um Dijkstra em cima disso. Não dá. Okay? O que se está aqui a dizer com este shortest path first, normalmente é o Dijkstra, é que eu corro um algoritmo em cima da topologia. O distance vector não corre algoritmo nenhum. O distance vector vai naturalmente de forma distribuída aprendendo, porque eles são só enviando os melhores a cada um. Depois tem o problema, quando há falhas e aquilo muda, tem que esperar que esse algoritmo distribuído volte a acontecer todo com os tempos de propagação para ter um novo estado. No link state, como eu já tenho a topologia, o que eu recebo é um link state a dizer que aquele link desapareceu, eu vou lá, corto aquele link da topologia e vou o link outra vez. Está tudo certo. Esta história do Advanced Distance Vector está aqui porque é o que a Cisco chama ao EIGFP, que faz umas coisinhas a mais do que um distance vector normal. Mas na verdade é um distance vector. Isto é mais marketing que outra coisa. Então, o que é que o distance vector anuncia? A distância para chegar às redes que anuncia. E depois o que nós chamamos o vetor é o interface ou a direção para chegar a essa rede. Bem, portanto, eu recebo para a rede 10, 8, 2, 0, 24, portanto, custo de 50, e isto é através do interface tal, foi quando eu recebi, que é uma distância daquele vizinho.
Eles só anunciam as rotas mais curtas, que eu posso receber numa rota de 2 vizinhos diferentes para o mesmo prefixo, ou 2 ciclos diferentes, só vou dizer para os meus vizinhos que eu achar que é melhor. Portanto, cada um individualmente às vezes conhece mais do que uma, mas depois, a partir de dois golpes à frente já não. Já só conhece aquele que os vizinhos acharam que era melhor. Portanto, quando eu recebo diretamente ao bloco, eu posso conhecer mais do que uma rota para 2. Mas como eu depois só anuncio a melhor para os outros vizinhos, isto quer dizer que na prática, a 2 ovos, eu já só conheço as melhores que os vizinhos a 2 ovos acharam. Só mesmo para os meus vizinhos diretos é que eu posso conhecer mais do que uma rota. Ou seja, só para os prefixos que foram dados pelos vizinhos diretos é que eu posso ter mais que uma rota com custos diferentes. Tudo o que é mais de 2 ovos eu já não tenho. Isto é o que a Cisco diz que o cálculo EGFP tem, que não é normal do Distance Vector. Esta é uma coisa interessante do EGFP, que nem o OSPF faz, na verdade, que permite fazer load balancing entre caminhos que não têm o mesmo custo. O OSPF e o ISF também permitem fazer load balancing, mas é entre caminhos que têm exatamente o mesmo custo. Porque senão eles escolhem sempre o que tem o menor custo. O EGFP, vamos ver, tem um mecanismo onde, se eu tiver a certeza que não vai provocar um loop, isso é mais ou menos fácil de saber, para os poucos casos em que eu posso ter mais do que uma, que é o quê? Que é quando os vizinhos diretos me dizem que dão mais do que uma. Okay? Bom, pelos vizinhos diretos eu tenho mais que uma hipótese. Eu posso enviar tráfego por duas diferentes, com custos diferentes, desde que se cumpram determinadas condições que me garantem que aquilo não volta a passar por mim. Okay? Esta é a grande importância. E depois a outra é, normalmente os distance vectors eram periodicamente, trocavam os distance vectors periodicamente. O EGFP só faz isso quando há uma mudança qualquer. Quando alguém caiu ou alguém que mudou de custo. Senão não o faz. Desculpa. Como é que se forma uma vizinhança? Então eu vou trocar uma primeira mensagem de hello. Portanto, o outro vizinho vai responder com hello. Isto só tem as identificações dos routers. E depois vão enviar então o meu distance vector. Okay? Os dois vão enviar o distance vector. O que é o distance vector? Eu vou à consola de encaminhamento e basicamente é isso que eu dou ao outro. Okay? A minha troca de encaminhamento vai estar o quê? As minhas redes desligadas para custo zero e vai estar a ver a volta que eu consegui aprender dos outros vizinhos para ter os serviços que eu conheço. E é essa que eu vou enviar. É isso que eu vou enviar para o outro lado. Isto é acknowledge e depois envia ao outro a sua informação e depois acknowledge e já está. Trocam dois hellos e depois cada um envia o seu vetor de distâncias. Na verdade é praticamente a informação da routing table. Ok? Não é bem... Isto é posto na topology table, mas a informação que eles enviam é o que eles têm na routing table. Ok? Estão aqui 3 tabelas com estes nomes. Isto é válido para qualquer protocolo de encaminhamento, na verdade. Tabela de vizinhos diz que tem todas as vizinhanças que eu fiz naquele protocolo. Ou seja, com quem é que eu estou a trocar? Ou distance vectors, ou link state advertisements, ou path vectors sobre o BGP. Depois tem a topology table. A topology table é o quê? Num distance vector é as rotas todas que eu recebi de vizinhos. Não é a topologia toda. Ok? Estão a perceber? Para alguns prefixos eu tenho mais do que uma rota, para outros só tenho uma. Tipicamente, ok? Tenho mais do que uma, porque os meus vizinhos, cada um à sua melhor e ela pode não ser a mesma. Mas para os prefixos posso ter só uma, etc. Na routing table só estão depois as melhores. Portanto, aqui eu ainda vou ver, dentre todas as que me deram os vizinhos, vou escolher uma para cada prefixo e é essa que vai para a routing table. E no caso do distance vector, é essas melhores que eu depois envio
nos distance vectors para os link. Nos updates. Se for um link state, a topology table tem a topologia toda e é construída a partir dos link state advertisements. E aí eu tenho lá mesmo a topologia toda. Já vimos o que é. Também já vimos o que é. E já vimos o que é routing table. Exemplos aqui no caso do EGRP. Neighbor table, aqui para este. Ok? Ele tem como vizinhos o R1, aqui como vizinhos o R1 e o R2. É isso que a Neighbor table diz. Tenho um vizinho R1, qual é a interface que eu estou ligado. Se vocês depois fizerem comandos, não é bem isso que ele diz o IP do interface para onde ele está ligado àquele vizinho. E depois tem a topology table. O que é então a topology table? Neste caso, vamos aqui olhar para esta rede. Ok? Para esta rede só, é óbvio que isto tinha mais coisas. Porquê? Este router, na pior das hipóteses, tem a rede deste link e a rede deste link. E, portanto, ele também vai anunciar isto para mim com custo zero. Esta rede e esta rede, não é? E também vai conhecer esta rede. Porque este vai anunciar para ele esta rede com custo zero e depois este vai anunciar para mim esta rede com custo 500. Okay? Aqui, para não estarmos a ver a tabela toda, estamos a concentrar-nos naquela. Okay? Que é a mais importante, que é, aqui é que não é do link. Está aqui representada assim. Isto é o símbolo para um loopback interface, que normalmente nós usamos para simular, ou aqui nem está a simular, vamos a representar o quê? Isto pode ser uma rede com uma data de switches, por exemplo, e isto é a rede da VLAN. Só tem uma VLAN e aquela rede daquela VLAN. Estão a perceber? Portanto, este é o router onde daqui para baixo é o Layer 2 e existe lá esta rede que corresponde a uma VLAN. Eu podia ter aqui mais outros a representar outras VLANs que existem aqui neste R5. Ok? E aqui há de haver um IP desta rede que é a gateway para estas VLANs, por exemplo. Ou não, ou já existe aqui um outro que está pendurado aqui. Mas não, aqui neste caso, este tem que ter um IP desta gateway. Isto é uma rede que está aqui. Isto está para simular uma rede que está ali pendurada de uma VLAN. Então, considerando aqui esta rede, eu vou saber esta rede de duas maneiras diferentes. O R1 vai-me anunciar esta rede e o R2 também vai anunciar esta rede. Então, na topology table, eu tenho para a mesma rede duas entradas, com dois routes diferentes. Ok? Tem o custo de 2000 pelo router R1, porquê? 500 mais 500 dá 1000. E acho que o outro link de é parcial de saúde. E este aqui também deve ser 1000. Não, aqui há um para lá, este dá. Exato, este é 500, aqui é 500 mais 500 mais 500 mais 1000, este dá os 2500. Portanto, este aqui é 1000. Também. Ok? Portanto, este é 2000 de distância e em baixo 500 mais 500 mais 500 mais 1000, 2500. Ok? Temos as duas, mas na tabela de encaminhamento só vou escolher a melhor. Okay? E só é a melhor que eu vou pôr lá na tabela de encaminhamento. Portanto, estão aqui as três tabelas vistas neste caso só para esta rede. Esta tem os vizinhos todos. Esta vai ter para todas as redes que ele aprender ali, todas as distâncias que lhe deram os vizinhos. Depois eu vou escolher para cada rede a melhor. E é essa que é para a topology table. E agora, quando eu anunciasse daqui para trás esta rede, eu só ia anunciar esta distância. Okay? Não ia anunciar a outra. Portanto, se houvesse aqui um R6, este R6 só ia receber esta. A não ser que também tivesse um link para aqui. E aí ia receber esta e ia receber esta que está anunciada com 1500. Depois ia depender do custo deste link aqui, se ficava mais pequeno ou não para o outro. O que é esta advertise distance? Isto é a distância do meu vizinho para o fixo.
esta é a distância total, porque ele anuncia com esta e depois eu somo a minha distância para ele. E isso dá aqui o total. Isto é importante no EGFP, porque ele escolhe a menor destas, porque o meu link para o vizinho também conta. Ele escolhe a melhor destas e não a melhor destas, okay? Porque o meu link para o vizinho também conta. No entanto, vejam já uma coisa, se esta distância é mais pequena, portanto, se o meu vizinho diz que chega a um prefixo com uma distância que é mais pequena do que a minha melhor rota, isto quer dizer o quê? Pensem lá um bocadinho. Se eu recebo de um A e de um B, okay? Imaginem, por exemplo, que eu estou aqui em Setúbal e a rede é o Porto. E eu agora recebo do meu vizinho Lisboa. Vamos pensar que nós somos de Lisboa, porque é mais fácil um exemplo. Eu recebo do meu vizinho Mafra uma distância para o Porto de 298 km. Okay? E eu recebo aqui. E isto é o AD, que ele me vai dar 298 km. Eu sou Lisboa. E agora ali, mais ou menos ao lado de Lisboa, um bocado mais, Mafra mais para dentro, não estou a ver assim de repente, mas imaginem que temos Santarém. É mais para cima, mas pronto. E Santarém dá-me uma distância de 270 para o Porto. Okay? Portanto, este é o AD para aqui. Agora vamos imaginar que, somando 298 com a distância de Mafra para Lisboa, isto dá 320. E somando 270 com a distância que eu tenho para Santarém, isto me dá 340. Okay? Qual é que eu vou escolher? Este, que é o mais curto, certo? Mas eu posso ir por Santarém e sei que vou chegar ao Porto sem passar por mim outra vez. Porquê? Porque se Santarém me diz que chega lá com 270 e a minha melhor hipótese para chegar lá é 320, certo? É impossível que o caminho que eu tenho para o Porto passe por mim. Certo? Porque se passasse por mim, tinha que ser muito estacionário para ser seguido. Então é disto que o SGFP vai tirar partido, desta coisa muito simples, tem só a ver com a ordenação dos números na álgebra. Okay? Portanto, se a distância do vizinho é mais baixa do que a minha melhor distância, é possível que o caminho dele até ao destino passe por mim. Okay? E então, não tenho problemas de números. Se não tenho problemas de números, posso dar as duas rodas ao mesmo tempo. É isto que eles fazem com o tal unequal multipath load balancing. Portanto, no EGFP, eu posso usar as duas rotas ao mesmo tempo, desde que a advertised distance seja menor do que a feasible distance. Okay? Sendo que a feasible distance é a minha melhor distância. Porque como eu calculo as feasible distance, somando o meu custo para os vizinhos, se ele tem um custo menor do que a minha melhor, é porque o caminho que ele está a anunciar não passa por mim. Não tem um loop a passar por mim. Se tivesse um loop a passar por mim, eu já tinha somado a minha maior distância em qualquer coisa. E tinha uma distância maior. Ok? Portanto, a advertised distance é a distância do next hop. Depois eu somo a isso o meu custo para o vizinho, somo a advertised distance, depois escolho, isto dá feasible distance, depois escolho a menor feasible distance como a rota que eu escolho. No EGFP tem este nome de current successor. Ok? E depois então eu posso ter feasible successors. O que é que são feasible successors? Ok? São caminhos que eu tenho a certeza que são loop free. Porquê é que são loop free? Porque se fosse num protocolo de routing eu posso ter um problema grave que eu posso ter, que é um forwarding loop. O que é um forwarding loop? Eu acho que o melhor caminho é, por exemplo, ir por Almada
e depois o caminho da Almada para o Porto é passar por Lisboa outra vez. Ok? E o que é que vai acontecer ao pacote? Não vai sair, vai andar entre Lisboa e Almada. Porque Lisboa acha que manda para Almada, Almada manda para Lisboa, Lisboa, para o Porto é por Almada. Ok? E aqui vocês veem que isto, com esta regra nunca pode acontecer. Porquê? Porque ele nunca vai por Almada, porque a melhor distância que a Almada tem para o Porto é superior, ok, à melhor distância que eu tenho em Lisboa. Vão perceber? Portanto, a Almada também anuncia um caminho para o Porto. Só que a Almada anuncia um caminho para o Porto com 330 km. Ora, se o meu melhor é 320, não é? 330 nada me garante que não é passar por mim. E é, porque é mais os 10 de Lisboa para a Almada. Ok, temos aqui mais só um exemplo. Estão a ver? Aqui na tabela do R1, nós temos o R8, fica para este prefixo aqui, estamos a olhar para este prefixo aqui. Tem um custo de 10 mais 20, 30, mais 100, 130, estão a ver? Sendo que a advertise distance é 30. Depois eu somo o meu custo de 100, fico com 130. Para o R2, 10 mais 10 que dá 20, mais 1 dá 21 como advertise distance. Depois eu somo os 100, fico com 121. O R4 tem 10 mais 10, 20, mais 20, 40. Mais 100, 140. Advertise distance 140. E depois somo os 1000. Aqui é 1000. Isto nem sequer é 100, é 1000. E isto dá, aliás, isto está enganado. É 240. Devia estar aqui. Está aqui um a mais. Somo os 100. Fico com 240. Qual é que ele vai escolher? Esta. Certo? Qual é que ele pode escolher como feasible successor? Ou seja, como backup ou para fazer load balancing com a unequal cost. As que tiverem o AD menor do que o FD. O FD melhor é 121, certo? Portanto, esta pode ser usada? Pode. Porquê? Porque ela está de certeza mais perto do destino do que eu. Ok? Ou por outra, ela pode até nem estar mais perto do destino do que eu, ela tem um caminho que não passa por mim, certeza, porque senão o caminho que ela, isto tinha que ser maior que 121, passa por mim, se a minha melhor é 121, ele para passar por mim tinha que ter um custo maior que 121. Esta, por acaso aqui até podia, que isto não tem loop, mas eu não tenho a certeza. Então não uso, porque 140 é maior que 121. O que quer dizer que, por acaso aqui ele não passa por mim, mas isto podia ser simplesmente porque eu tinha aqui uma coisa com 20, ok? Não tinha nada disto. E o que ele estava a fazer era somar aqui, não com 20 não, este tem 21, portanto 21 para dar 140. Ele tinha aqui uma coisa com 129. Ok? 119, exatamente. Então ele tinha aqui uma coisa com um custo de 119 e chegava aqui e dava-me 140. Ok? E isto podia ser a passar. Aliás, nem é assim, isto nem é assim porque isto assim não passa por mim. Tinha que ser aqui uma coisa, um loop aqui por mim. Portanto, imagina que ele não tinha caminho aqui, nenhum, mas tinha um caminho aqui, mas era eu próprio, tinha aqui um caminho com o router que depois ia para mim, estão a ver? E eu tinha-lhe dado 121, ele 121 tinha, imaginem, somado aqui 9, ficava com 130, e aqui, imaginem, tinha somado 10, estão a ver? Dava aos 140, que eu depois anunciava para aqui com 100 dava aos 240, certo? Mas 140 é porque o caminho que ele tem é este, para lá. Estão a ver? Por aqui, até com o melhor, que é por este, era o caminho que ele tinha. Era este aqui, estão a ver? O caminho que eu tenho por lá é por aqui. O caminho que eu tenho por lá passa por ele. Portanto, este nunca pode ser usado, porque senão eu ia enviar uma coisa para aqui e ele ia enviar para este e depois este ia enviar para mim. Depois isto não saía daqui. Não é o que acontece neste caso, mas esta distância permitiria que houvesse uma situação dessa. Portanto, só quando é menor é que eu posso usar. Ok? Portanto, aqui
eu vou receber a informação daquela 10.8 do R8 e do R4. Aqui tem o exemplo. Ok? Aqui cá tem um exemplo, estão a ver? Este R2 não consegue chegar ali. O R2 aprende uma rota daqui, depois envia para este e depois este vai enviar a dizer que consegue chegar lá. Estão a ver? Portanto, este vai enviar este update para aqui a dizer que chega lá com 330. Só que este chega lá com 330 é o caminho que faz isto. Ok? E que depois vai para aqui. Aqui está com uma falha, porque os feasible successors podem ser usados só como backup, mas também podem até ser usados em local. Assim, eu até podia estar a usar aquilo mesmo sem falha. Ok? Estão a ver? Mas não posso. Se eu usar este, o que é que vai acontecer? Isto vai ficar aqui preso. Mas eu sei que não posso usar este porque a advertise distance é 330, que é maior do que os 130. Portanto, não posso usar. E é maior que os 130 porquê? Porque lá está, a rota que ele está a dar passa por mim. Se fosse mais pequena, isto era impossível. Porque se aquilo que eu estou a dar para aqui já é 130, é impossível que este me dê uma coisa com menos de 130. Né? Isto é só como é que no caso do EGRP é calculado o custo de cada link. Tem sobretudo a ver com o bandwidth. Depois, isto tem cada coisa tem um peso. Estão a ver? Cada coisa tem um peso. Este é o que tem o peso maior, mas depois também entra o delay. Quantas vezes é que aquele link já foi abaixo? Lá nos logos. Já foi acima, já foi abaixo. Se tem falhas, se não, se tem sempre up. Ok? E depois também pode entrar em conta com contagens do corpo. Ou seja, quanto é que aquilo está a ser usado. Se está a ser muito usado ou não. Sendo que esta tem mais peso que as outras. E depois a seguir é esta e estas têm menos peso. Como é que eu configuro um protocolo de encaminhamento destes? Nós vamos ver os comandos, mas só para pensarem. É importante o quê? Já vamos ver depois. Escolher bem as redes que eu tenho e depois posso ter zonas aqui. Se vocês olharem para esta topologia, esta zona aqui, este nó aqui e este nó aqui, se vocês repararem, todas as redes que existem aqui só são acessíveis para o resto da topologia através deste router. Certo? Mesma coisa para estas todas que estão aqui, só são acessíveis através deste router. E todas as que estão aqui só são acessíveis através deste router. Certo? Ora, se o routing é feito com o Lockless Prefix Match, certo? Qual é a necessidade deste router aqui, por exemplo, conhecer estas redes individualmente? Nenhuma. Só são entradas que ficam lá na tabela e que ele tem de verificar quando tem que fazer o Lockless Prefix Match. Só vai tornar ainda mais lento. E ele não precisa saber que existe a 1, a 3, a 4 e a 2. Não precisa. Okay. Todas elas, o caminho é por aqui. Ou por aqui. Se houver aqui uma falha. Mas é sempre através deste router. Então este router o que é que tem que anunciar? Por aqui e por aqui. Que é para depois este aqui ter as duas alternativas. Basta-lhe anunciar um prefixo que englobe estas 4 redes. E assim fica só como entrada. Estão a ver? Não vale a pena eu saber que existem mais específicas e ter mais entradas. Vou arranjar uma que vá desde o 10, 3, 1, 0 ao 10, 3, 4, 0. Ok? Então quero isto aqui. O 4 aqui lixa tudo porque implica já ir até ao. Não dá para fazer 4 em 4. O 4 já seria o carrego. Ok? Mas eu poderia fazer aqui, por exemplo, um prefixo 10, 3, 0, 0 com que máscara? Se eu tenho que apanhar a 1, a 2, a 3 e a 4, não pode ser o 0 ao 4. Não pode ser mais que fosse o 0 ao 4. O 4 já seria outra rede. Estão a ver? O 4 já teria fora. Como tenho que apanhar o 4, tenho que ter ali 8. Tem que ser do 0 ao 8. Certo? Portanto, do 0 ao 8, isto tem que andar de 8 em 8. Se for um barra 24, anda de 1 em 1. Certo? Se for um barra 23, de 2 em 2. Se for um barra 22, de 4 em 4. Se for um barra 21, de 8 em 8. Portanto, era esta que eu ia anunciar ali. Ok? Portanto, o que este vai dizer aos outros todos é que tem aquela rede 10.3.0.0/21. Se aparecer um pacote para 10.3.1, para 10.3.2, para 10.3.3, para 10.3.4, faz parte daquela rede
o core vai enviar para ali. Ele não precisa saber que existem mais específicas. Estão a perceber? Todo o caminho é sempre através deste router. Aqui é a mesma coisa para o 10.2, 3 e aqui a mesma coisa para o 10.1, 4. Para o 10.1 podia fazer aqui também um 10.1, 00/21, 10.2, 00/21 e então aqui no core só ia conhecer 3 redes, certo? Só ia ter 3 entradas, cada uma corresponde a uma destas ilhas, ao invés de ter 9. Isto então, quando vamos para a internet, pode fazer uma diferença gigantesca nos milhões de entradas que tenha. Aliás, o IPv6 é muito dado a isto, até tem prefixos regionais, que é para tentar que às tantas lá esteja uma entrada que é para uma região inteira da Europa. Se o caminho for só por 2 ou 3 sítios do livro. O que é que está a lixar um bocado isso? É que a rede está cada vez mais ligada com mais do que uma possibilidade. Quando começa a acontecer isso, ele começa a não poder fazer sumários. Começa a não poder fazer sumários, tem outra vez a rede a crescer. A tabela de mecanismos a crescer. E aí não há grande volta a dar-lhe. É o quê? Porque isto só é possível porque o único caminho é por aqui. Porque se de repente este aqui tivesse ligado também aqui, acabou. Não posso fazer sumário. Okay? Já não posso. Quando muito posso fazer sumários na mesma, mas este já tem que anunciar as duas, este também tem que anunciar os 2 sumários e este também tem que anunciar os 2 sumários. Isso podia acontecer. Este podia estar ligado aqui também, este podia estar ligado aqui também, este podia estar... Eles até podiam estar em mesh, assim. Mesmo assim, ainda posso fazer aqui os sumários. O que acontece é que este vai anunciar este sumário daqui, e vai anunciar este sumário daqui, e vai anunciar este sumário daqui. Portanto, cada um deles iria anunciar os 3 sumários. Continuar a não haver problema. E fazer os sumários. Portanto, outra coisa que é importante é estas redes, para eu poder fazer os sumários, tomarem para as redes não cantarem juntas. Portanto, se eu tiver a fazer o planeamento de quais redes eu vou dar a cada coisa ali dentro, eu vou tentar, naqueles sítios onde eu posso agrupar coisas, ter redes cá em baixo que sejam contíguas. Permitam fazer facilmente um sumário que apanhe todas. Se eu ali, em vez da 10.1.2, da 10.1, 10.1.2 e 10.1.3, tivesse a 10.1, a 10.1.23, a 10.1.64 e a 10.1.127, dava a lixar a possibilidade de fazer sumário. E depois, de repente, tivesse do outro lado redes aí no meio, acabou, já não posso fazer sumário. Né? Se eu de repente tivesse aqui a 10.3.4 em vez de estar ali, se a 10.3.4 em vez de estar aqui, eu aqui pusesse a 10.2.1 e depois metesse aqui a 10.3.4, já lixei isto tudo. Já não posso fazer sumário. Nada me impede de fazer isto. Não ser o meu planeamento. Só que aqui já lixei os sumários porque já dificilmente vou arranjar um bloco que apanha a 1, a 3, a 4 até é mau exemplo. Se fosse a 2 era pior. Né? Porque eu não consigo fazer nenhum bloco que apanha 1, a 3 e a 4 e não apanha 2. Okay? E depois não posso apanhar a 2 porque a 2 existe no outro lado. Portanto, isso é importante pensar nessas coisas, não é? Não vou usar uma rede que vem do bloco noutro sítio, depois acabou os sumários todos do já não consigo fazer nenhum sumário, deixo fora aquela. Ela está de meio. Portanto, isto é muito importante. Ok? Depois, o resto deveria haver. Como é que eu configuro um protocolo de encaminhamento? Antes de irmos depois ao pormenor, só vamos ver no OSPF. É preciso fazer um comando para dizer que eu quero usar o EGRP. No caso do EGRP, leva um IS number, apesar de não ser BGP. Leva um número que é um IS number. Vamos ver que no OSPF não existe. Na SIG existe um número, mas não é um IS number. Ali chamaram-lhe o IS number, embora não seja um bom nome para mim, porque o IS number é uma coisa do BGP. É o identificador do Autonomous System. O BGP faz outro entre Autonomous Systems. Ok? Pronto, e depois portanto, dizer que eu quero usar EGRP, depois tenho que arranjar uma maneira de dizer que redes é que eu vou incluir naquele grupo. O que é uma rede que está incluída no protocolo de encaminhamento? É eu fazer vizinhanças através dos interfaces que têm aquela rede, depois anunciar essas redes com custo zero para os meus vizinhos, que é o início do processo.
Como é que eu posso fazer isto? Na SYS existe um comando que é o comando network que serve para ele. Pode fazer as duas coisas, ou seja, dá uma espécie de uma regra e todos os IPs que batem, todos os interfaces que tiverem IPs que batam certo com essa regra, ele vai fazer duas coisas. Uma vizinhança por esse interface e vai anunciar a rede desse interface. Outra maneira, que é a única que existe no NVDOE, que é menos confusa e melhor para fazer automatização, e então eles tiraram, não tem um comando do tipo network como existe no Cisco, é individualmente dizer em cada interface se ele entra no EGRP ou no OSPF ou no protocolo que for ou não. Se ele entrar, o que é que isso quer dizer? Quer dizer as duas coisas. Quer dizer que eu faço uma vizinhança através dele, okay? E que eu anuncio a rede dele. Se for um distance vector, quer dizer que eu anuncio que chega àquela rede com custo zero. Se for um link state, quer dizer que eu anuncio que eu digo que tenho aquele link, tenho aquela rede. A sumarização, já falámos, não é? Portanto, o que é a ideia de fazer um sumário? Eu disse naquele exemplo, está aqui outra figura, é aqui os sumários, para além de diminuírem o tamanho da routing table, têm outra vantagem que é, sempre que há um problema, uma mudança, uma falha, os que estão do lado do sumário nem sequer precisam receber update nenhum. Okay? Portanto, se isto for sumarizado, se isto aqui afetar alguma do custo de alguma coisa aqui, de alguma rede específica, só estes é que precisam de saber que agora não podem vir por aqui, ok? Por exemplo, e que têm que ir forçosamente ir por ali, né? Este aqui não precisa de saber porquê, continua a ser por aqui. E, portanto, menos também diminui a instabilidade e a necessidade até de enviar updates. Okay? Porque só se desaparecer o sumário inteiro é que é preciso mandar um plano. Enquanto houver pelo menos uma rede do sumário, não se O EGRP tem um problemazinho que é tem que se fazer sempre uma coisa que é desligar a sumarização automática, porque senão ele faz sumários automáticos. E os sumários automáticos são à bruta, ou seja, é pelas classes A, B e C que envia dos IPs. Ok? E depois posso ter um problema, por exemplo, aqui imaginem, este tem o 172.16. Este tem o 172, este tem o 172, 16.2/24. Este tem o 172.16.1/24. Se eu não desligar o Auto Summary, ele quando anuncia para o R2 e este quando anuncia para o R2, vão anunciar um sumário da classe B. 172.16.00/16. Ok? E agora qual é o problema? Este está a receber a mesma rede dos dois lados. O mesmo sumário. E agora se aparecer um pacote para esta rede, imaginem que por acaso este link tem um custo menor. Ele vai enviar para aqui. Porque para ele na tabela bate certo com esta e com esta, ele vai escolher a melhor. Na tabela de encaminhamento vai estar a melhor. Imaginem que a melhor irá através do R1, porque este link tinha um custo menor do que este. Ele vai enviar para aqui, quando na verdade é para ali. Portanto, é preciso cuidado, não pode fazer isto. Tem que desligar o auto-summary. Isto é uma situação em que eu claramente não posso fazer este sumário ali. Porquê? Porque este está a enviar no sumário uma rede que está do outro lado. E esta é a mesma coisa, com enviar um sumário que inclui uma rede que não é atingível por ele. Portanto, a regra para o sumário é eu posso fazer sumários de blocos de coisas que só são atingíveis por mim. Não precisam de ser só atingíveis por mim. Mas têm que ser todas as redes que existem naquele bloco, ou pelo menos não pode existir na minha rede uma rede que não pertence àquele bloco e que eu não consigo lá chegar. Se eu conseguir chegar a todas daquele bloco, se não existir uma rede daquele bloco em nenhum sítio da rede que eu não consigo chegar, eu posso fazer um sumário. Se existir pelo menos uma rede que caiba dentro do bloco que eu estou a fazer e que existe na minha rede e que eu não consigo chegar lá, eu não posso fazer um sumário. Que é o que está a acontecer aqui. Ele não consegue chegar ao 16.2 e está a anunciar um sumário no 16.2K. Não pode. Os sumários fazem uma coisa ainda, que eu acho que não está aqui. Ok, terminamos aqui já com os sumários.
os sumários fazem uma coisa que não está aqui, que é, quando eu envio um sumário, posso ter um problema depois quando tiver uma rota default. Então vamos ver o que é o que falta ver protocolos de entendimento e conceitos gerais. Falámos nele logo ao início, quando eu dei o exemplo no primeiro slide, que muitas vezes o que eu tenho é para todas as redes de fora, em vez de usar o protocolo de encaminhamento tipo o BGP para as aprender externas, eu não quero, até porque muitas vezes eu nem sequer posso aprender a rede toda da internet, que é enorme. O que eu faço é, ponho uma rota estática que é 0.0.0.0.0.0.0, é para apontar para fora, para a saída para a internet. Isso chama-se uma rota default. Quando eu tenho sumários, posso ter problemas com rotas default. Porquê? Porque imaginem que é um sumário que eu posso fazer, certo? Não existe aqui nenhuma rede que caiba no sumário que eu estou a fazer aqui. No entanto, o sumário pode incluir redes que não existam. Era o caso ali há bocado. Eu só tinha a 1, 2, 3 e 4 e fiz um sumário que vai até a 8. Certo? Podia fazer, porque não existe a 6 e a 7 em lado nenhum na rede, mas eu posso receber pacotes cujo destino é 6 e 7 e vem parar ali. Qual é o problema? Se vier parar aqui com a 6 e a 7 e eu não tenho, o que é que este router vai fazer? Vai mandar aquilo para a rota default. Vai voltar para trás. E quando chega a este, é para o 617. Aqui não vai para a rota default, porque eu aqui tenho um sumário onde isto cabe. Vem para baixo outra vez. Okay? Então, quando eu configuro um sumário, automaticamente, e se o protocolo não o fizer, mas a maior parte das vezes faz, se o protocolo não o fizer, tenho que fazer eu à mão, é criada uma rota aqui com um null 0 igual ao sumário. Então o que é que acontece? Vocês ali anunciaram era o 10.1.00/21, certo? Inclui aqui do 0 ao 8. Eu vou meter uma rota aqui, com isto a apontar para null. Ok? E o que é que isto faz? Nessa situação, chega aqui um pacote. É para o 10.1.6. Quando ele chega aqui, ele veio para aqui porque este tinha esta rota. Esta rota saiu no 0, obviamente. Este tinha esta rota a apontar para aqui. Portanto, aqui este tem o 10.1.00/21. Este não é a apontar para no 0, é a apontar para o vizinho, vamos chamar B, a apontar para B. Okay? O B tem esta entrada com a mesma rota, mas 21, mas a dizer no 0. O que é que acontece? Se aparecer um 10.1.6, quando chega a este, 10.1.6 é para o B. Eu tenho um sumário, vem para o B. Agora o B tem casos específicas. Se fosse uma das específicas, é o longest prefix match. Ia bater na longest prefix e ia para baixo, que é o que é suposto. Se não existir, bate nesta, é descartado. Ok? Isto é o que acontece sempre e tem a ver com isto. Porquê? Porque os sumários muitas vezes incluem algumas redes que não existem. Porque é difícil fazer um sumário. E se a rede não existe, eu tenho uma rota default, ele vai mandar para a default, depois quando chega ao outro, ele vai enviar outra vez para mim e o pacote resolve. Sendo que esse pacote eventualmente até é um erro ou qualquer coisa porque essa rede nem existe. Portanto, foi o host que de alguma forma pôs um IP que não existe. Porque se for através do DNS dificilmente acontece. Não sei que alguém, se a resolução do nome é, não sei que alguém se tenha enganado, configurado o servidor do DNS, enganado uma rede que não existe ali. Mas se eu for lá fazer um ping à mão, por exemplo, pode acontecer. Para terminar esta história deste exemplo do BGP Distance Vector. Load Balancing. Rotas com uma métrica igual à métrica mínima são instaladas na tabela de encaminhamento. Ok? Isto acontece em todos, vai acontecer ao OSPF também. Todos os protocolos fazem isto. No caso do IGFP, eu posso fazer dentro de rotas com métricas diferentes, desde que o advertised distance seja menor do que a feasible distance, ou seja, desde que a distância do vizinho seja mais pequena do que a minha melhor distância. Temos aqui agora dois exemplos. Estão a ver aqui, por exemplo, para esta rede aqui, nós temos estas distâncias que estão aqui, estão a ver? Isto é do R1. Tem o R2 com uma feasible distance de 40, o R2 com uma feasible distance de 40, o R4 com uma feasible distance de 40.
e o R5 com 60. A Advertised Distance é igual em todos. Todos eles têm 5 mais 15. Estão a ver? Todos eles têm 5 mais 15. É igual em todos. O que é que acontece aqui? Estas três, em qualquer protocolo, poderiam ser usadas ao mesmo tempo. Têm exatamente o mesmo custo. Ok? Todas elas podem ser usadas. Uma é escolhida como o successor, mas todas podem ser usadas ao mesmo tempo com load balance. No caso do EGRP, esta também pode. Porquê? Porque apesar de ter um custo maior, o Advertised Distance é menor do que a melhor Feasible Distance, que é 40. Portanto, quer dizer que ele está mais perto do destino que eu, quer dizer que não vai ter o loop a passar por mim, então também posso usar aquela. Depois isto pode ser controlado, ou seja, eu no EGRP posso dizer com o comando quantos caminhos é que eu quero usar unequal, por omissão acho que estão 2, não sei se estão 2 ou estão 4. E depois tem um comando que é variance, que é dizer quando é que, mesmo que isto seja mais pequeno, eu posso não querer usar se este link aqui for muito mau. Imaginem que este link aqui é muito mau. Em vez de ser 40 é 400. E isto aqui passa a dar 600. 420, talvez, desculpa. Isto dá 420, certo? Se dá 420, continua a poder ser usado, porque o AD é 20. E o AD é 20 é menor que 40. Portanto, eu sei que aquilo não vai dar no loop. Mas reparem, o custo é muito grande. Porque este link é muito mau. Então eu não quero usar aquilo como... Eu posso não querer usar aquilo, né? Vou usar o link ali muito mau. Lembro só para pegar. Então existe um comando que é o variance. Imaginem que eu digo que é 2. Então eu posso usar caminhos em que a AD seja menor do que o melhor FD, desde que depois o FD não seja maior do que 2 vezes o melhor FD. Por exemplo, aqui só daria até 80. Portanto, neste caso já não dava. Se em vez dos 400 eu tivesse posto ali um custo que dava menos de 80, podia ser usado. Estão a ver? É este comando aqui. É o único que eu deixei aqui, só por curiosidade. Agora já tem custos diferentes, estão a ver? E aqui tem um caso agora em que não dá. Temos 30, 20, 65 e 50. Agora os advertised distance já são diferentes, porque já mudaram aqui alguns pesos. Já não está tudo igual. Estão a ver? Este agora tem 20 em vez de 5. Aqui. E agora o que é que acontece? Isto não é R2, este é o R3. 5 mais 5, exato. Mais 5 mais 5 mais 20. Este é o R2. Este aqui é R3. Está a buscar aqui. Este é o R3. Que é 5. Não. Espera. O R2. 5 mais 5 Esse é o baixo. mais 20. 5 mais 5 mais 20. Depois este 5 mais 5 mais 10. É este. Então tá, F3 F2, está certo assim. Não, esta é o segundo. É o segundo. É o F3 é o segundo. Exato, fazia sentido ser o segundo. Isto falhou na tabela. Passar isto para o segundo. Okay. Então agora, qual é que é o sucessor? É este que é o que tem menor FD, certo? Quais é que podem ser usados? Todos os que tiverem um AD menor que 20. Certo? São os que estão, de certeza não passam por mim o caminho. Então poderia ser o R2, ok? E Feasible Successor. Poderia ser este, não pode, porque 25 é maior que 20. E portanto, por acaso aqui na topologia sabemos que não há problema, mas ele tendo uma distância de 25, nada me garante que não é passar por mim. Ok? Portanto, este não pode ser usado. O AD é maior que o Feasible, que o FD do sucessor. E por isso não pode ser usado. E agora este pode, porque 10 é menor que 20. Mas o custo total é 50. E se eu tiver a tal variância de 2, 50 é maior que 40. Okay? Porque a feasible distance melhor é 20. 2 vezes 20 é 40. E 50 é maior que 40, então eu não quero usar. Este é mesmo porque eu não quero. Okay? Não quero nada que seja mais do dobro. Considero que esse link já é mau. Essa é a única razão. Ok? Pronto, vamos só dar aqui mais um bocadinho porque nós começámos tarde e começamos a ficar muito atrasados. Deixa-nos avançar.
Isto assim. E agora temos aqui. Agora, bom. Bom. Agora não conseguimos abrir isto. Então, o link state, já falámos, né, no início da aula. Diferença. Em vez de eu trocar distance vectors, eu troco link state advertisements, é o nome que eu dou a isto. O link state advertisement tem que dizer que consigo chegar à rede tal, numa distância tal. O que eu vou dizer é, eu tenho estes números. Não diz custo nenhum. Ele diz, eu tenho esta rede, esta a mim. E todos só dizem isso. A todos. E propagam os vizinhos para os outros. Estão a perceber? Então eu digo que os meus links ao meu vizinho, o meu vizinho diz os links dele e os meus aos links dele, eu sei, e por aí fora. Portanto, chega uma altura quando aquilo se espalha, todos conhecem os links de todos. Todos receberam os LSAs de todos. Depois de eu ter os LSAs de todos, eu vou construindo o que nós chamamos a Link State Database, que permite fazer uma topologia da rede, uma visão da topologia da rede. Certo? Eu conheço os links que cada modo diz que tem diretamente ligados. E depois, quando aparece outro vizinho que diz que tem a mesma rede diretamente ligado, eu sei que eles estão ligados ao outro. Estão a perceber? Lembram-se que cada link é a sua rede. Se há um que diz que tem a rede tal e o outro diz que tem a mesma rede, estão ligados ao outro. Okay? Depois de eu ter a topologia toda, então eu vou correr um shortest path algorithm, normalmente é o Dijkstra, e vou fazer cada nó, cada router, faz uma árvore em que ele é a raiz e ele faz uma árvore para todos os outros nós. Portanto, fica com os caminhos mais curtos para todos os nós. A partir dele. E é isto, é este que é instalado na routing table. Vantagens, também já discutimos no início. Reconhecem mais informação, okay, do que os distance vector. E sobretudo quando é para convergir após uma falha, não tem aqueles problemas de eu de repente saltar para uma rota alternativa que também está afetada pela mesma falha e andar nisto, não é? Que é o chamado Count to Infinity. Porque se chama Count to Infinity? É só quando aquela rota começa a receber a distância de infinito, porque é que não existe. É que ele vai finalmente depois apanhar algo que já não usa aquele limite. Aqui, a Neighbor Table tem outro termo que também se usa, que é a Agency Database, que era isto, era a tabela que tem os vizinhos, com que eu me liguei, os meus vizinhos. A Topology Table aqui também tem outro nome, que é a Link State Database, é a mesma coisa, podem usar qualquer um dos dois termos. Sendo que o Link State Database não podem usar quando estão a referir a um Distance Vector. Porquê? Porque no Distance Vector a Topology Table não tem Link States. Okay? Só tem as rotas que eu aprendi, as distâncias que eu aprendi dos meus vizinhos. E depois tem a Routing Table, que aqui também se pode chamar a Forwarding Database. Ou ainda tem outro nome que é Routing Information Base, que até no comando do NVDUE até usamos porque é RIB que a gente põe lá, e aquilo é Routing Information Base. Então, como isto tem a topologia toda, o que acontece com os protocolos de state? São hierárquicos, todos eles. Tanto o OSPF como o ISS. No OSPF, a rede é dividida em áreas. No ISS vai ser dividida em Intermediate Systems. É o nome, Intermediate Systems. Não é mais do que dividir a rede em áreas, que é para escalar melhor. Porque eu só preciso saber a topologia toda da minha área. Estão a perceber? Isto implica o quê? Se eu só sei a topologia toda da minha área, ok? Eu tenho que ter uma maneira de saber chegar às outras áreas. Isto quer dizer que tem que haver uma área de backbone. Okay? Esta área de backbone no OSPF chama-se área Z.
Vocês no trabalho vão usar o SPF nesta primeira parte só single area, ou seja, vão pôr tudo na área 0. O que é que a área 0 tem de especial? Os link states da área 1 não são enviados para a área 2, mesmo que houvesse aqui um link. Okay? Poderia haver aqui um link. Este router poderia ter um link na área 1 também. Por exemplo. Se tivesse aqui um link na área 1, este router nunca ia usar este link da área 1 para dizer coisas da área 1 para o R6. Ou por outra, diz para o R6, mas não diz, por exemplo, para o outro router que existe aqui, só esteja na área 2. Mas depois o R6 não envia através da área 2. Estão a perceber? Este R6, se tiver aqui uma interface que está na área 1, passa automaticamente a pertencer também à área 1. Mas é uma parte dele só que pertence à área 1. Estão a perceber? É só esta rede, é só este link. Este link pertence à área 1. O que é que não acontece no OSPF? Como este conhece a área 1, este eventualmente poderia dizer aos outros da área 2 as redes da área 1. Estão a perceber? Mas não diz. Ok? Ou seja, um router, mesmo que esteja em duas áreas, nunca manda informação de uma área para a outra, a não ser que uma dessas áreas seja a 0. Aí sim, manda da outra para a 0. Estão a perceber? Mas se ele tiver na 1 e na 2, ele não envia a informação da 2 para a 1 nem da 1 para a 2. Estão a perceber? Apesar de ele estar nas duas. Então isto vai ter uma terminologia que são routers que têm os interfaces todos na mesma área, são chamados área router, área routers. Okay? Depois existem área border routers, que são routers que têm interfaces em mais do que uma área. Okay? Depois existem os APSRs, que são fronteiras para uma zona que não é OSPF, que é o que isto identifica aqui. Ou seja, são routers que têm interfaces numa área OSPF, mas têm outras interfaces que ou têm uma rota estática, ou então estão incluídos noutro processo de routing que não o OSPF. Têm interfaces que não pertencem ao OSPF. Estão a ver aqui? ABR é Area Border Router, tem interfaces na área 0 e na 1, tem interfaces na área 0 e na 2. Estes são área routers, só tem interfaces na área 1, só tem interfaces na área 2. E este é a fronteira para fora daquele domínio de routing. A partir da Link State Database, eles fazem os shortest paths, já vimos isto, não é? Como é que eles trocam então a informação? Usam o protocolo, okay? Trocam o hello, formam uma adjacência e depois de formar a adjacência vão trocar o link state advertisement. Também já disse aqui, né? Ao contrário do distance vector, em que ele diz cheguem a estas redes com estes custos, ele aqui diz que tem esta rede. As minhas que estão diretamente ligadas. E depois eles propagam esta informação para os outros vizinhos também. Eu recebo isto num vizinho e depois mando um link state advertisement com o que eu já conheço tudo. Ou seja, o que eu já aprendi com os vizinhos, mais os meus links. Mando isto para os vizinhos. Então, às tantas, eles todos, usando os LSAs, conseguem construir uma visão da topologia. Como é que isto é feito? Cada vez que eu recebo, estão ali dois nomes. Link State Advertisement é o nome que normalmente damos à primeira vez. A partir daí, normalmente chama-se um Link State Update, mas é mais ou menos a mesma mensagem. Este é enviado quando há mudanças, quando alguém detecta uma mudança, quando o link deles cai. Eu envio para os vizinhos e depois esses vizinhos também vão enviar aquilo para os outros todos a dizer que mudou a visão da tecnologia que eles têm. Se eu já conhecer isto, porque eu posso já ter recebido, agora vocês pensam, isto podia dar problema, se eu envio a todos, estás com a pensar que é. Como é que isto para? Isto para porque quando eu recebo um LSU, eu vou ver se eu já conheci aquela informação. Portanto, se aquilo tiver links que eu vou ver à minha topology que tenho, ou eu já lá tenho, eu já não vou dizer isso aos meus outros vizinhos. Agora o ali, estão a perceber? É assim que isto para. Portanto, se eu já tenho, vou ver o número de sequência, porque pode ter mudado alguma coisa, pode ser um update. Ok? Se não, ignora-se e é assim que se para o flooding dos LSAs entre os vizinhos.
Se o número de sequência é mais alto, então vou fazer a mesma coisa que se fosse um novo. Ok? Se não, se for diferente, mas mais antigo, eu vou enviar de volta um LSU porque eu tenho informação mais recente do que ele. Perceber? Quando é a primeira vez, adiciono à database, faço o acknowledge e envio para os vizinhos. Como é que o flood para? Quando eu recebo uma coisa que eu já conheço e ignoro. Ok? Mas isto já falámos tudo. Okay? É só o que está aqui. Então aqui só os pacotes, é o tal hello. O primeiro LSA tem este nome, é a Database Description. Depois eu posso pedir um LSA em determinada altura. E depois tenho os updates, que são os que ele envia para ter mudança. E depois tenho o acknowledge, que vimos ali que ele faz acknowledge quando recebe uma coisa que realmente colocou na database. Com o OSPF tem aqui esta história dos LSAs, tem mais uma nuance, não existe nos distance vectors, que é, normalmente eu tenho um link assim, ou seja, eu estou a ligar o router diretamente um ao outro. Okay? Aqui. E vocês no trabalho só têm este cenário. Isto é o que nós chamamos link point to point. Aqui não há grandes problemas. Tem que enviar um LSA para ali e acabou. Mas imaginem que têm... Eu não sei se tem aqui um... Exato. Imaginem que têm aqui um switch no meio. É o que isto está a representar aqui, com esta barra. Né? Se eu tiver aqui um switch no meio, eu tenho um IP, 2 IPs, 3 IPs, 4 IPs, 5 IPs da mesma rede. E eles podem perfeitamente fazer coisinha ali, não há problema. Está lá um switch no meio. Só que se está lá um switch no meio, é um bocado pateta eu estar a fazer aquele flood de LSAs à bruta. Porquê? Porque se isto é Ethernet, se eu mandasse isto, por exemplo, com um FFFF, eu punha isto aqui e todos eles iam ver. Certo? Todos eles iam ver. Não... Então, eu vou fazer o quê? Vou eleger um router especial, nestes casos, que se chama ODR, que é o Designated Route. E eu vou enviar o LSA, envio todos para o ODR, e o ODR depois envia para os outros. Isto para diminuir o número de mensagens que há ali. Como é que isto é eleito? Há um comando que nós vamos fazer, quando estamos a configurar o SPR, que é o da prioridade, e nós vamos dar uma prioridade. A prioridade por default é 1, e nós vamos dar uma prioridade maior do que 1 àquele que nós queremos que seja o DR. Isto só é interessante quando eu tenho aqui um switch. Atenção, quando é ponto a ponto, não interessa. E no NVDOE que nós usamos na prática, por omissão, eles são todos point to point, mesmo que sejam Ethernet. Nos routers da Cisco é o contrário. Nos routers da Cisco, se a porta for Ethernet, como é Ethernet, normalmente é broadcast, e pode estar ligado ao switch, por omissão não está broadcast. O que quer dizer que se eu não disser nada, mesmo que eles só sejam dois, eu vou eleger o DR. Não interessa para nada. Estar a eleger o DR, esses são só dois. Então, aqui é o contrário. No NVDOE, o que vocês vão ter que fazer é, quando realmente lá tiver um switch, tem que lá dizer que ele é broadcast. Estão a perceber? Porque senão ele não vai eleger. Não eleger vai funcionar a mesma. Aquilo é só uma otimização. Vai eleger na mesma, só vai haver LSAs a serem trocados a mais desnecessariamente. Então vamos só ver antes de irmos embora, vamos só ver para poderem configurar o básico do trabalho, como é que configuramos o OSPF só numa área. Ok? Para já. E nem vamos ver ainda sumários, nem rotas defaults, nem nada disso. Então, está aqui, isto aqui tem a ver com a tal prioridade. Estão a ver aqui? É feito no interface. Neste caso está logo à bruta 255, mas estava a ser um valor maior que 1. Ok? Também o que eu estive a dizer, normalmente os interfaces aqui estão default é point to point, e num segmento que é broadcast, podemos mudar o modo, indo aqui fazer o NV set interface e pôr o network type para broadcast. Ok?
Agora, configuração single area. Vão ver aqui? Os que estão na mesma rede. Na mesma área, os interfaces todos na mesma área são single area. Os que têm interface em mais do que uma área são multi-área. Em termos de configuração não tem grande dificuldade. Porque nós dizemos um a um em cada interface qual é a área que pertence. E a única diferença é não dizer que pertence à área X e não. No caso do trabalho, vocês vão dizer que todos pertencem à área Z. Os que são para entrar. Então, como é que isto é configurado? Eu tenho que ter um comando para dizer que eu vou usar o SPF. Já tínhamos visto no SGP, não vimos depois dos exemplos, que não vamos fazer. Os comandos, mas era igual. Um comando para dizer que vou usar o SPF. E depois vou ter que dizer quais é que são os interfaces que participam no OSPF. O que é uma interface participar no OSPF? Eu vou fazer uma vizinhança através desse interface e vou anunciar que esse interface existe. No link state advertising. Okay? Em Cisco, existe um comando que é o comando network, em que eu posso fazer uma regra para não ter que ir configurar isto interface a interface. Portanto, existe um comando que eu faço o comando router OSPF para dizer que vou usar o OSPF, e depois faço um comando network em que faço um endereço IP e uma wildcard mask, e isso cria uma espécie de uma expressão regular, vou fazer matching, e todos os interfaces cujo endereço IP bata certo com aquela wildcard mask vão participar no OSPF. Quer dizer o quê? Eu vou tentar fazer uma vizinhança por essa interface e vou anunciar que esse interface existe no link stack advertisement. No NVDOE isto não existe. Não existe este comando network, esta regra, com esta wildcard mask, que me permite só com o comando incluir logo uma data de interfaces. Ok? Porquê? Porque é considerado confuso e como o NVDOE já está feito muito para a automatização, para depois eu poder fazer um script e usar a API daquilo e fazer as configurações de forma automática, eles optaram por quando se quer fazer uma coisa com uma API, tem que ser, não pode haver duas maneiras de fazer as coisas, estão a perceber? Na Cisco há as duas maneiras, eu posso ter o comando network ou eu posso ir dentro do interface também dizer que ele pertence ao OSPF. Então eles optaram por só fazer no interface. Okay? E portanto é sempre definido no interface. Então vamos só ver estes slides com um exemplo estes dois slides, que é o OSPF básico. Na Cisco e no que estão a usar no trabalho prático. Portanto, na Cisco, vocês têm que fazer o quê? Têm que fazer o comando que não está aqui, está depois noutros, que é fazer router, OSPF, e depois metem aqui um número. Este número não é um AS number, é só porque, na verdade, vocês poderiam ter mais do que um processo OSPF, estão a perceber? E ter uns interfaces que entram nos e outros interfaces que entram no outro. É quase como se tivessem que partir o router ao meio. Isso também existe no NVDOF, chama-se VRF. Vocês podem dividir, é o que acontece com a rede management. Está numa VRF à parte, é como se tivesse um switch cortado ao meio, estão a ver? As portas que estão associadas à VRF management não têm qualquer tipo de conectividade com as outras portas que estão associadas à VRF default, por exemplo. Então, o router OSPF mete aqui um número qualquer, é um bocado indiferente. E depois, então, podem ir, é o comando que está aqui, router OSPF 1, estão a ver? E depois podem fazer o comando network. O que é que este comando network está a dizer? Neste caso, todos os interfaces que começam por 10. Reparem que esta máscara está ao contrário. Isto não é uma máscara. Okay? Isto é um dos problemas que este comando tem na Cisco, que torna às vezes confuso. Isto não é uma máscara. Okay? É ao contrário da máscara. Porque é para fazer matching. Ou seja, os que estão a 0 são os que têm que ser exatamente iguais. Os que estão a 1 é de onde quer. Portanto, quer dizer o quê? Aqui de onde quer. Então, quais é que são os interfaces que batem certo com isto? Todos os que começarem por 10. Qualquer interface que tenha um IP começado por 10 vai participar no OSPF na área 0. A alternativa é configurar router OSPF. Estão a ver que o número é um bocado indiferente. Ali no outro router é 50. Não tem que ser o mesmo. E agora, eu posso ir ao interface. Estão a ver? Este é o interface que começa por 10. Que ali no outro caso ia entrar por causa desta regra. E aqui, não. Eu vou cá dizer IP OSPF. Dou o processo com que eu criei aqui ao OSPF. E digo que ele está na área 1. Aqui está os dois casos. Depois há o outro,
que começa por 1064, que está feito aqui com uma regra. Que é este 00, estão a ver? Porque aqui não pus nada. Podia não ter aqui o network e aqui pôr também IP ou SPF 50 área. Eu não sei, este é na área 0. Tem numa área diferente. Na área 0. E agora, só para vocês terem aqui o comando que podem fazer para se quiserem avançar no trabalho para a parte de cima. Como é que se liga ao SPF como os Linux usando o NVDOE? Está aqui, sudo NV7, isto é sempre igual no início, né? VRF, porque posso ter mais do que uma. Existe, por exemplo, a de management. Isto é para identificar, isto é a mesma coisa que faz o número de processo na Cisco. Eu posso ter vários VRFs diferentes. Dou um nome, esta é a default, depois posso ter outras, há uma de management e eu ainda podia criar outros. E agora então aqui não leva nenhum número, porquê? Porque eu estou a dizer que o OSPF está on no VRF default. Portanto, estou a usar OSPF. E agora, já vimos que não há grande network aqui. Tem aqui sempre as interfaces. Então aqui é mais simples ainda de perceber. Quais é que são as interfaces que eu quero fazer vizinhanças ao OSPF e que eu quero anunciar que existem nos LSAs. Vou a todas essas interfaces e dizer que tudo pertence ao OSPF. Ok? Então, eu aqui, por exemplo, queria no SPE2. Aqui está só o exemplo da configuração do IP. Não tem a ver diretamente com o OSPF, mas é óbvio que ele tem que ter um IP. Senão não faz sentido estar no OSPF. E então eu vou... Portanto, aqui esta parte é a configuração simplesmente do IP. E depois eu digo set interface. Está aqui um S a mais. SWP2, router OSPF, enable. E depois digo a área. No trabalho vai ser sempre a área 0. Depois vamos ter um exercício com mais área. Para verem essa parte. Mas é um exercício à parte que vocês rapidamente fazem depois no fim. Porque já estão habituados a ir aos routers, já estão habituados a fazer a configuração. Eu ponho lá a topologia e vocês fazem aquilo na semana. Em 1h30 para aí fazem aquilo. Ok? Isto seria o do R1. Este SP2 aqui na figura corresponderia a este FA0. Ok? Estão a ver? Que é o que tem este endereço. No R2 tem duas áreas. Okay? Então o que é que eu vou fazer? Isto é igual, ligar o OSPF. E agora simplesmente vou a cada um dos interfaces. No primeiro interface digo que é a área 0, no outro digo que é a área 1. Não há problema nenhum. As áreas também não têm nada que saber, mas depois vamos continuar. Este router, o que acontece é que este router, como isto é a área backbone, ele vai anunciar nos LSAs para aqui a informação da área 1, mas os LSAs, e isto é o objetivo das áreas, os LSAs de uma área não têm a informação toda de uma área. Okay? Este LSA que ele envia da área é como se a área fosse aqui uma coisa. Imaginem que ele tem aqui 50 redes e uma topologia com 50 routers. Ele aqui, a topologia que ele dá aos outros é que tem os links. Estão a ver? É como se tivesse lá os links das redes todas primeiras dele. Que é para este não ter que saber a topologia toda dele. O que ele sabe é que através deste router chega àquelas redes todas. É para ele, na topologia que eles criam aqui dentro da área 0, e isto aparece como só um nó. Só que é um nó que tem aquelas redes todas. Penduradas. Em vez de ser os N nós que estão aqui. É para isso que as áreas servem. É para esconder umas das outras os detalhes internos. É uma espécie de sumário em esteroides. É logo um sumário não nos IPs, mas um sumário no próprio link state database. Pronto, ficamos hoje por aqui.